Como os petiscos podem enriquecer uma dieta é o tema da nossa aula de hoje. E muitas pessoas a gente tem costume de pensar que os petiscos fazem mal, que os petiscos engordam, que os petiscos são porcarias e simplesmente não consegue enxergar como que a gente consegue aproveitar os benefícios nutricionais justamente dos petiscos sem precisar migrar para uma alimentação natural, se eu quiser ter esses benefícios, esses resultados para o meu pet. E aqui nós vamos mostrar então como que a gente faz para escolher os ingredientes de acordo com a necessidade individual de cada pet ou de cada situação que a gente venha se deparar, e justamente exemplificando em como esses petiscos podem enriquecer, podem ser funcionais, ser considerados funcionais. E o que é um petisco funcional? É um alimento, é um ingrediente que vai acrescentar, além do benefício nutricional, das vitaminas, minerais, né, que a gente já está acostumado a ver, as propriedades que vão ser utilizadas pelo organismo para combater estresse oxidativo e inflamatório. E cada alimento tem a sua característica, tem a sua utilização, e nós podemos então mudar a vida dos nossos pets somente com a introdução de petiscos naturais e saudáveis. E parafraseando um livro da doutora Karen Becker, que eu li no ano passado, que foi lançado no ano passado, o livro The Forever Dog, eles dizem: cada mordida menos de industrializado que você dá para o seu pet, cada mordida mais de alimento natural é uma vantagem. Estamos assim oferecendo nutrientes na sua forma natural e não sintética adicionada na ração e nos petiscos, que vão beneficiar esses pets. Também posso dar de exemplo aqui estudos que mostram que se a gente simplesmente misturar comida de verdade, né? No caso, esse estudo que eu vou exemplificar aqui, que eu sempre gosto de trazer porque mostra a força dos alimentos naturais na saúde dos nossos pets, que é um estudo que foi feito com o Scottish, onde simplesmente adicionaram uma porçãozinha de vegetais laranjas e verdes escuros na ração desses Scotts, e eles tiveram 80% a menos de chance do desenvolvimento de um câncer de bexiga, qual a raça é predisposta a ter. Ou seja, o que acontece? O nosso código genético nós já recebemos dos nossos pais, né? E os pets também. Mas o que vai definir a qualidade de vida, definir se nós vamos ter ou não doenças, né? Apertar ali o interruptorzinho da doença que está no nosso DNA, é o nosso hábito de vida, as nossas atitudes saudáveis, né? A nossa alimentação em primeiro lugar, mas não só isso, a própria exposição a muita poluição, o próprio sedentarismo, né? E o qual também os nossos pets estão submetidos, acaba tornando doentes e ativando aí então esses genes, essas doenças, ou promovendo um envelhecimento rápido, um envelhecimento onde o pet vive bem a vida inteira, e daí quando ele chega numa certa idade ele tem todos os tipos de problema e tem uma péssima qualidade de vida. Então nós não devemos olhar para a longevidade, nós não devemos olhar para o envelhecimento somente quando os nossos pets estão idosos, né? Mas sim cuidar disso desde o começo, desde que eles são filhotes. E é essa a ideia dos petiscos, afinal não é só para bonito que a gente faz bolo de aniversário, mas sim com esse intuito. E é isso que eu quero mostrar, alguns exemplos de como a gente faz isso na prática, né, para elaborar as nossas receitas. Tanto que esses exemplos que eu trouxe agora são justamente exemplos, todos eles a gente aplicou de alguma forma nas receitas do livro de receitas para cães e gatos, e também quem é aluno nosso já sabe na comunidade Chat Animale, porque muitos alunos nossos já sabiam dessas informações justamente por estarem conosco estudando, gente, é muito conteúdo. Quem é aluno que está aqui me assistindo não me deixa mentir, não é só comprar um curso e obter um diploma, é muito conteúdo, é muito estudo que a gente precisa, que lógico não se resume em uma aula, mas eu quero mostrar como a gente precisa enxergar os petiscos, né? É claro, gente, eu até fiz o meu trabalho do meu TCC relacionado a isso, né, com a percepção dos tutores em relação aos petiscos, e a gente nota isso, próprios trabalhos, né, próprios estudos, artigos mostram que
o consumo do petisco traz obesidade, faz isso, faz aquilo. Então, mostrando, na verdade, o petisco como um vilão. E o petisco, de fato, pode ser vilão se a gente continuar entupindo os nossos pets com essas porcarias industrializadas que a gente encontra no mercado. Ele com certeza vai ser vilão e ele com certeza vai nos trazer esse tipo de resultado nada positivo. Agora, se nós introduzirmos os petiscos na sua forma natural, e por que não deixar eles lindos, né, em formato de bolinho, melhor, porque nós estamos beneficiando os pets mesmo que eles não consumam alimentação natural. Essa é a grande vantagem dos petiscos, né? Nós não precisamos ser adeptos à alimentação natural para se beneficiar com os petiscos para os nossos pets. Absolutamente todo mundo pode oferecer e são coisas simples, né? Então vamos citar alguns exemplos, inclusive exemplos que eu já citei aqui nos stories na semana passada, que foi o ingrediente da semana passada, que era sardinha. Somente 100 gramas de sardinha tem 1,5 gramas de ômega 3 EPA e DHA, que é o suficiente para suplementar a dieta de um cão de médio porte, né? Então, se nós fizermos, por exemplo, petiscos com sardinha, nós vamos reduzir, oferecer a sardinha pura também vale, né? A sardinha pura também é considerada um petisco, mas fizermos preparações com sardinhas, por exemplo, nós matamos 2 coelhos com uma cajadada, como vai dizer assim, né? Cria uma receita funcional, super interessante, que a gente pode usar aí em festinhas de aniversário, e no dia a dia do tutor, né, para oferecer, e ainda acrescenta aí os benefícios funcionais, como por exemplo, só um exemplo, né, que é o ômega 3 da sardinha, podendo aí até mesmo substituir suplementações em cápsulas, né, dependendo da quantidade, dependendo da dieta a ser seguida. Então isso é fantástico, gente, isso é uma coisa que está em nossas mãos, a gente tem a faca e o queijo na mão, não faz para os pets, né, não, agora que está começando, se você procurar receita de petiscos para cães e gatos no Google, dá uma olhadinha lá quantos resultados que você não vai encontrar. Petiscos para pets, receita de petisco para pets, procura assim para você ver quantos bilhões de resultados que não vai aparecer, e você vai perceber que os tutores estão cada vez mais em busca desse tipo de informação, e é por isso também que a gente tá aqui, né? Outro exemplo, se a gente utilizar, por exemplo, temperos como coentro, vou dar o exemplo do coentro, mas cada um tem o seu benefício, cada um tem a sua característica que vai enriquecer o alecrim, o manjericão, a salsinha, né? Mas falando do coentro, quando a gente coloca coentro, e quem já fez consultoria comigo sabe que eu gosto de pôr coentro, a gente promove, né? O coentro ele tem a capacidade, entre tantos outros benefícios do coentro, a gente pode destacar a capacidade de fazer o detox do organismo, de eliminar até mesmo metais pesados. Sabemos que a contaminação com metais pesados está frequente na sociedade, não só para os pets, mas para nós também, decorrente da própria água que a gente ingere e, enfim, outros, né, o alumínio presente nas latas, nas panelas, tudo isso a gente sabe, né, o próprio arsênico presente no arroz, né, são vários contaminantes os quais estamos expostos, nós e os nossos pets, e que alguns alimentos têm a capacidade aí, né, de promover de forma natural o detox. Então, a gente usa muito coentro mesmo, e por que não fazer então receitas com coentro, ou utilizar o coentro, picar o coentro em cima da ração, em cima da alimentação natural, ou preparar aí, né, diversas opções, biscoitinho, bolo, e preparações com coentro. E se você já oferece alimentação natural e não usa ervinhas, comece a usar, porque vale muito a pena. Elas são tão ricas em antioxidantes que, se você utilizar ervinhas, você vai ajudar a manter o seu alimento congelado mais fresco por mais tempo, já que ele tem propriedades antioxidantes, né, que vai retardar a oxidação dos componentes de gordura da dieta, antibacterianos, né, então vai retardar também um crescimento, uma proliferação bacteriana. E se isso não é fantástico, eu não sei o que é, porque é informação valiosa que a gente tem acesso e que pode fazer a diferença nos nossos pets e também para nós, né, porque eu utilizo muito dessas dicas que eu passo para os pets, para mim, na minha vida pessoal também. Outro grande exemplo super conhecido é a cúrcuma. A cúrcuma é o maior anti-inflamatório natural conhecido hoje, né? E sabemos que os países aí, principalmente ali, Índia, esses países utilizam muito esse tipo de especiaria, e eles de fato vivem muito, vivem mais, vivem saudáveis. Tamanho poder que tem, né? Essas especiarias. 6 gramas de açafrão, contanto que seja o açafrão da terra verdadeiro, né? Vai
te fornecer aí quantidades suficientes de curcumina para agir de forma anti-inflamatória. E tem receitas, por exemplo, a pasta dourada, são receitas conhecidas, onde a gente abrange, né, esse conhecimento que a gente tem dos ingredientes e mais as técnicas específicas para a gente deixar ele o mais biodisponível possível para oferecer para os pets. Então isso é muito legal, a gente tem que parar com essa ideia de que petisco é só bolo de aniversário, biscoito, bifinho, e tentar sair um pouco, né, dessa caixinha e pensar além em como, de fato, justamente o tema dessa live, aproveitar esses benefícios para a vida dos pets, né? Outro exemplo, espirulina, a gente utiliza como corante verde, né? Então a gente fala, ai, que bonito, o pet não enxerga a cor é só pro tutor, né? Para agradar o tutor, sim. Só que o que a gente utiliza para dar cor, o exemplo próprio, a cúrcuma a gente utiliza, espirulina, a beterraba, né? Tantas outras opções aí de corantes naturais, eles são utilizados, são recomendados por veterinários para tratar diversos quadros, né? Então, por exemplo, a espirulina ela é muito utilizada para ajudar a anemia da inflamação, no anemia ferropriva, já que ela estimula aí a produção das células vermelhas, ajuda a estimular, também é utilizado para alergias, né? Indicado. Então, nós conseguimos utilizar esses ingredientes, por mais que não nas doses bioapropriadas, né? Diferente da gente mandar manipular esses compostos, onde a gente vai calcular exatamente doses. Claro que em subdoses, em menor quantidade, mas estamos oferecendo aos nossos pets, eles estão tendo acesso a alimentos que fazem bem para eles. Outro exemplo também que faz muito bem é o gengibre. O gengibre é ótimo para náusea, para problemas de gastrite. Então, você colocar o gengibre nas receitas do pet que sofre com gastrite, com certeza vai beneficiar ele, com certeza vai ajudar a aliviar. Se você ainda aliar o gengibre a ervas como espinheira santa, ao gama-orizanol presente no arroz branco, a gente tem aí um omeprazol natural para tratar os pets. E olha, gente, de novo, repito minha frase, se isso não é fantástico, eu não sei o que é. Nós conseguimos ainda tratar os nossos pets com os alimentos, os problemas dos nossos pets com os alimentos. E quem nos conhece sabe que a gente vive dando dica nesse sentido aqui, né? Nos reels, nos stories. Se você não assiste os nossos stories, coloca a notificação ali na nossa página, ativa o sininho para sempre aparecer para você. Porque os nossos alunos e os nossos clientes de livro também sabem que o que a gente coloca de conteúdo diariamente, tanto aqui nos stories quanto no nosso canal do YouTube, é muito enriquecedor e com certeza já ajudou muitos pets, pode ajudar o seu também, né? Outro exemplo, nós podemos colocar fibras da dieta, fibras que é algo que geralmente falta nas dietas, principalmente aquela pessoa que faz alimentação natural sem acompanhamento, né? Então ela vai fazer a alimentação natural do jeito que ela julga correto, ou até mesmo que ela leu, que ela estudou, e se esquece de pequenos detalhes, como as fibras, que muitas vezes não estão em quantidade suficiente na alimentação natural ou na própria alimentação, né? Porque por mais que a ração tenha ali quantidade de fibras adequadas, muitas vezes as pessoas misturam, oferecem mais outro tipo de alimento, mais carne do que ração, né? Mistura carne ali com a ração, o cachorro come só carne. E esse tipo de coisa vai causando aí, então, as faltas de fibras, a quais nós podemos utilizar para fazer petisco também, novamente, em cima da comida. E um grande exemplo de fibra funcional, muito utilizada, é a Psyllium. Quem já passou por nutricionista humano já deve ter ouvido falar dela. E ela é fantástica para utilizar. Para você ter uma ideia, nós temos uma receita no livro de cães e gatos, que é um salgadinho, um docinho, que a função dele, né, a gente pensou em juntar justamente o psyllium e outros ingredientes, como óleo de coco, abóbora, para fazer um petisco pensando na eliminação de bola de pelos de gatos. Então, olha que legal, a gente criou uma receita e isso foi até sugestões dos nossos seguidores, alunos, né, para criar receitas específicas pensando nos problemas específicos dos pets. Então, um petisco que vai ajudar o seu gatinho que tá com bola de pelo, vai ajudar a eliminar essa bola de pelo. Isso é muito bacana. Então, quem tem o livro de receitas para cães e gatos já pode conferir essa receita, né? Aí também podemos citar os caldos, os patês, né? O caldo de ossos que todo mundo conhece. Os patês, a pasta dourada eu dei o exemplo, mas tem outras opções de patê. A gente sugere também molho pesto, os temperinhos congelados, né? Tudo isso a gente consegue implementar de forma muito prática na nossa rotina, né? O caldo de ossos aí
tanto para misturar com a ração, quanto para oferecer para pets debilitados, que sejam inapetentes, né? Então ele é um caldo, por exemplo, que vai nutrir o pet, né? Mesmo que aquele pet que tá em jejum, que não consegue comer, porque tá mal, a gente oferece esse caldinho, a gente acaba nutrindo. Ou como, por exemplo, a geleia de colágeno, outra receita do livro, bastante conhecida, né? Só que, eu quero trazer aqui, né? Que por mais que essas receitas do livro sejam conhecidas, né? Tipo caldo de ossos e tudo mais, elas têm todas um toque especial pensando justamente nessa funcionalidade dos alimentos. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? É muito fácil, gente. Qualquer um faz petisco com ingrediente só. A gente às vezes vê um monte de vídeo, né? Petisco super fácil com ingrediente só, porque não precisa de firula, porque não sei o quê. Não, de fato, com, sei lá, fígado e aveia, você consegue fazer um bifinho, vamos dizer assim, né? Mas, como que você deixa esse bifinho mais especial? Como que você deixa esse bifinho funcional? Acrescenta aí algum desses ingredientes que eu falei, que você já tá fazendo isso. Então, por isso que é tão legal nós conhecermos não só dos alimentos, mas também da técnica dietética, em como aproveitar os benefícios desses alimentos. Também cito com alguns exemplos que você vê na comunidade Chef de Animal ou também no livro de receitas. O tomate, nós temos, por exemplo, uma receita de almôndegas no molho de tomate, né? Porque nós sabemos que o tomate, quando ele é cozido, quando ele é feito em forma de molho, ainda mais quando se tem gordura, por exemplo, presente da carne junto, nós temos uma quantidade muito maior de licopeno. Licopeno conhecido, né, gente? É um nutracêutico conhecido aí, que a gente já ouviu falar desde pequeno, né? Que faz bem, que é antioxidante. Então, o tomate maduro cozido, ele tem muito mais licopeno do que o tomate maduro cru, tá? Porque o tomate verde não pode oferecer para os pets. Outro exemplo, chia. Todo mundo sabe que chia o pet pode comer, por exemplo. Tem gente que joga chia em cima da comida, em cima da alimentação natural, em cima do pudim. Mas como que a gente faz para extrair o melhor dos benefícios nutricionais da chia, que são as lignanas, né? São outros exemplos. A gente tem que deixar ela de molho, usar aquela gelatina que as pessoas às vezes descartam, né? Então, não basta conhecer só dos ingredientes, mas sim como aproveitá-los, em como utilizá-los, em que situação que a gente vai utilizar, né? Meu pet tem isso, o que é que eu preciso? O próprio exemplo da melancia, da semente da melancia, da parte branca da melancia, de toda a parte da melancia, menos a casca mesmo, é que ela é hipotensiva, né? Então, pets que sofrem de hipertensão arterial podem se beneficiar com o consumo de melancia, de aipo-salsão e de outros ingredientes que vão ajudar a reduzir de forma natural a hipertensão arterial causada aí pelas doenças crônico-degenerativas de forma geral, né? Como doenças renais crônicos ou cardíacos crônicos, né? Também temos os chás aí, todas as ervas, todas as possibilidades. O chá de camomila, um chá de valeriana para acalmar um pet, um chá de gengibre, de coentro, né, para fazer o detox, chá verde descafeinado, promove o detox, ainda tem L-teanina que vai ajudar a reduzir a ansiedade dos pets. Então você pode pegar esses chás, se o teu pet não toma chá puro, você bota ele no meio de uma massa de biscoito, faz biscoito com ele e aproveita os benefícios. Isso é Chef de Animal, isso é como a gente mostra como que você pode aproveitar. Não basta só falar o conteúdo, mas sim como você pode aplicar isso na prática. E eu quero ver os pets de vocês aplicando isso na prática, gente. Vocês, aliás, né? Aplicando isso para os pets de vocês na prática e introduzindo aos poucos aí os alimentos naturais, né? Outro grande exemplo para concluir a nossa aula de hoje de petisco funcional é o próprio kefir. Kefir, que às vezes as pessoas acham ele muito difícil de utilizar, mas são tantos os benefícios, gente, que vocês não fazem ideia. Deveriam utilizar. E fora todos os derivados que a gente consegue extrair do kefir. Então não é só kefir. A gente consegue fazer cream cheese de kefir, iogurte de kefir, requeijão funcional de kefir, coalhada, todos esses derivados lácteos que muitas pessoas nem fazem ideia que podem ser oferecidos para os pets, vão acrescentar propriedades funcionais incríveis. Inclusive, o kefir para dermatite atópico, para alopecia X, né? Eu já tentei de tudo, já fui em todos os veterinários, já fiz todos os tratamentos, mas eu aposto que colocar alimentos funcionais você não tentou ainda. E se já tentou, tem como rever todas as estratégias e direcionar mais ainda. Mesmo cães que consomem alimentação natural continuam com aqueles probleminhas, né, crônicos, difíceis de tratar, existem alternativas, existe o que a gente pode fazer com os alimentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você, novamente, vou repetir,
coloca a ativação aqui dos nossos stories para aparecer para você, porque nós estamos colocando aí toda semana um ingrediente novo e falando ao longo da semana sobre ele, o que vai nos tornar verdadeiros especialistas sobre cada alimento aí e justamente suas utilizações funcionais. Então, complementação da aula de hoje é acompanhar os stories todos os dias da Chef Tia Arimar. Um grande beijo para vocês e uma ótima noite. Beijo!